sorrir, conquistar um amor. Ou muitos, sonhar, lutar, vencer, mas não desistir nunca. E agradecer todos os dias o milagre da vida. Este é o segredo da felicidade. E é nisso que o Azeite Olíria acredita. Azeite Olíria, o sabor da vida feliz. Leia o SCN Notícias. Jornalismo inovador e independente. Toda semana para você. Murilo Costa Sala. E agora também presidente, né? Presidente de partido, já que a gente já divulgou semana passada, fundado o Solidariedade aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, no partido do qual o Murilo será o presidente. Murilo, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer recebê-lo novamente aqui nos estúdios da nossa TV SCN. Bom dia, Claudinho. Bom dia, amigos do Grupo SCN. Não oficialmente ainda, né? No Solidariedade, mas O microfone tá ligado? Ah, agora sim. Agora sim ligou o microfone. Mas acontece comigo todo dia, imagina com quem vem de vez em quando. Agora sim, Murilo, bom dia. Bom dia, Claudinho. Bom dia, amigos do Grupo SCN. Satisfação novamente estar aqui, agradeço o convite. Não oficialmente ainda, né? Presidente do Solidariedade e membro do Solidariedade, porque a comissão provisória está aqui, preenchida, vai ser encaminhada no final da tarde ou amanhã, né? E acredito que até sexta-feira está tudo acertado, né? E aceito de filiações também. Então, não oficialmente, mas já com 2 reuniões do grupo, um grupo de pessoas que se propuseram a estar conosco. Tem bastante gente que não pôde estar nas reuniões ainda, mas também estão se colocando à disposição. Então, mas de qualquer forma, solidariedade. Não é oficial ainda, mas solidariedade. Legal. Agora, Murilo, as pessoas devem perguntar para você o porquê. O porquê o Solidariedade foi o partido escolhido por você, pelo Leandro Mendonça, para vocês trazerem para Santa Cruz. Começa lá atrás, por mim, né? Quando eu entrei na política, um modo de fazer política diferente. Tanto que na época a minha filiação ao PHS foi com esse intuito. A proposta do PHS foi essa, de fazer algo diferente. Eram pessoas que não estavam dentro da política, muito poucos já tinham sido candidatos, e a proposta era essa. Então o intuito meu já vem lá de trás. A partir daí, algumas coisas que ocorreram, repito o que eu já falei antes, eu não tinha a intenção de ficar mudando de partido, né, do próprio PHS, não tinha essa intenção, mas algumas divergências fizeram com que eu tentasse novamente a ideia, né, de formar um grupo para fazer uma política diferente. Eu não acho, claro, você tem que tomar sempre um posicionamento, mas tem muita gente que às vezes fala, ficar em cima do muro não é isso. Eu sou contra esse negócio de falar amém ou de ser contra tudo, né? A oposição mais impactante, né? Vamos falar assim. Eu acredito que Santa Cruz respira uma política, não os políticos em geral, estou falando assim, Santa Cruz, munícipes, respira uma política em que não se enxerga muito partido, e sim as pessoas, mas a minha ideia é também trazer essa ideia, né, dessa política que os munícipes acham correto para dentro de um grupo. Então é a ideia de olhar sim as pessoas, mas todo mundo comungando disso, então tá dentro de um grupo, né? Como eu já falei nas reuniões, é claro que a ideologia do Solidariedade, o norte é a mesma do que para eu estar podendo entrar, porque eu não vou entrar num partido, por exemplo, que eu não comungo com o que o estatuto dele prega, mas é claro que eu não concordo 100% com o que o Solidariedade prega a nível federal e estadual.
isso é natural, todos os partidos, não estou aqui falando, tá? Tem divergências, todos os partidos têm divergências, e não seria diferente no Solidariedade, mas em geral é do que a gente comunga. Então eu acredito que a ideia, quando eu comecei a pensar em formar um grupo lá atrás, e agora também, tanto que comecei a ir atrás de algumas pessoas, porque se não tivesse como as pessoas ajudarem nisso, não tinha como estar formando um grupo. Então, não tendo esse respaldo, eu não estaria, cara, dessa forma. Eu teria que tomar um outro rumo, né? Eu teria que dar um jeito se eu quisesse continuar na política. Mas não é o meu intuito. O meu intuito é realmente ter um grupo que fale pela cidade. Um grupo que fale, não o Murilo, o fulano, Beltrano, por exemplo, o Leandro Mendonça, que também está adentrando ao grupo Solidariedade. Não é a ideia fixa dos dois, é a ideia de um grupo. E isso que é interessante, as pessoas de Santa Cruz tá ciente para a gente tá crescendo, né? E fortalecendo e colocando essas ideias em prática, né? Se não for para ter um candidato a prefeito nas próximas eleições, mas que pelo menos esse grupo seja ouvido, né? Não é mandar na cidade, mas que seja ouvido e que as ideias sejam aproveitadas. Pessoas que não têm oportunidade terão nesse grupo, tá? Talvez não queiram ajudar como pré-candidatos, como candidatos, mas querem dar ideias. E existem algumas pessoas já me procurando, falando, não quero ser pré-candidato não, mas eu quero dar ideia. Eu quero estar afiliado, eu quero estar ajudando. Ótimo, a gente precisa de um alicerce. Todo grupo, ele só se sustenta, e todo representante da população, eu falo até o vereador, ou até mesmo o prefeito, no caso, só se sustenta com uma base forte. E a base forte é que eu quero fazer nesse grupo. Eu não quero ter somente pré-candidatos a vereador, não vamos lançar candidato para eleger 1, 2, não é isso que eu quero. Quero uma base forte, se não eleger ninguém, paciência, nós vamos fortalecer para a próxima campanha. Se eleger, a ideia é ter vários vereadores, tá? E uma base forte para ser ouvida, para começar a mostrar o que Santa Cruz quer. Por isso que eu fiz questão, é lógico que eu não consegui entrar em contato com várias pessoas que eu gostaria, ainda vou entrar em contato, mas eu fiz questão de chamar e de ter no grupo pessoas de todos os cantos da cidade e de todas as classes sociais, de todas as camadas sociais. Isso é importante, de vários ramos, vamos falar assim, da sociedade, de segmentos de comércio diferente, enfim, eu fiz questão disso, porque cada um tem uma visão, cada um tem um pensamento, às vezes vai divergir ali dentro, o pensamento, mas sempre um respeitando a opinião do outro para chegar num bem comum, para comungar uma ideia boa. Então, esse, vamos falar assim, simplificando, o traçado que a Solidariedade vai tomar. Você disse no começo dessa resposta que você não gostaria de deixar o PHS, mas aconteceram algumas divergências. Essas divergências tiveram início quando o presidente do diretório do PHS em Santa Cruz, o Célio Guimarães, assumiu a chefia de gabinete do Tassili? Não. As divergências, às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas. Até quando ele foi assumir, ele perguntou para mim até o que eu achava, falei assim, eu não vou me meter, a decisão é sua. Ele perguntou, eu acho ele uma pessoa articuladíssima, e já disse aqui antes, uma outra entrevista, eu acho ele uma pessoa que consegue fazer essa articulação, e ele tem uma entrada com todos os vereadores na Câmara. Eu acho ele uma pessoa, uma das, né, que eu acho que tem mais pessoas para isso, mas uma das pessoas para esse cargo. Eu tenho essa visão. Eu acho que ele é uma pessoa que consegue fazer essa articulação. Mas algumas coisas não podem ser confundidas. Às vezes, se você não tem o mesmo pensamento, e não estou falando dele, tá? É que às vezes ele vai fazer uma articulação, vai tentar
contornar alguma coisa ou conversar com a gente por determinado projeto e a gente pensa diferente e às vezes outras pessoas começam a achar que a gente está contra, né? E muito recai até sobre ele, porque vão falar assim, não conseguiu fazer a articulação, né? Então recai às vezes sobre ele. E não é isso. É o que eu já falei. Eu não vou ser bancada de amém, mas também não vou ser bancada daquela oposição ferrenha. Não é meu estilo, nunca foi meu estilo, e eu acho que isso não é benéfico. Eu repito, tudo que é extremo para mim não faz bem. Eu acredito que tem que ter bom senso para as coisas, tanto de um lado quanto de outro. Tanto que pouquíssimos projetos, se eu não me engano, 2 ou 3 projetos que a administração mandou para a Câmara que eu votei contra. O que é bom para a cidade a gente tem que estar provando. Eu já falei, o prefeito pode contar comigo. O prefeito Otacílio, ou qualquer outro prefeito que seja, pode contar comigo. No que eu acho que é correto. Isso mostra também, e foi falado, é o que a gente vai fazer com o Solidariedade. Quem quiser estar adentrando no Solidariedade e tiver alguma divergência de pensamento comigo, vão falar assim, a pessoa está eleita, o Solidariedade está lá com uma bancada grande. A pessoa vai ter liberdade. É claro, vão haver discussões para determinados assuntos, vão haver discussões. Mas aquele negócio de questão fechada não é o intuito dentro do partido. Eu acho que numa democracia a opinião deve ser preservada e respeitada, de quem quer que seja. É lógico, se eu penso de uma forma e o Claudinho pensa de outra forma, eu vou tentar mostrar, argumentar de forma concreta, com dados, enfim, argumentar e não gritar que aquilo é melhor. E vou tentar convencer da maneira correta. E aí sim a pessoa está votando comigo. Isso vai acontecer, mas ela vai ter liberdade. Da mesma forma que, por exemplo, eu e o Baiano temos hoje dentro do PHS. Nós temos isso. Então, a divergência dentro do PHS, que você falou, municipal, não teve tanto. Mas a partir do momento que começa, às vezes, Murilo, você pode vir e não é que não dá uma liberdade, mas que sempre tive a liberdade. Isso aqui eu não tenho que falar do Celinho. Sempre tive a liberdade para fazer o que eu quis, tanto que eu fiz. Eu tive. Mas eu acho assim, como presidente de um partido, ele tinha que ouvir o partido. Nós tínhamos que ter reuniões partidárias. E às vezes estava-se sendo colocado uma opinião da administração, por fazer parte da administração. E não condeno, porque ele está fazendo parte da administração. Não condeno isso. Mas eu não penso que tem que ser dessa forma. Eu acho que se a gente faz parte de um partido, o partido tem que ser ouvido primeiro. Principalmente se é presidente. Eu, como presidente agora do Solidariedade, eu vou ouvir o meu grupo. Eu não vou impor nada de maneira nenhuma. Tá? Repito, não que eu ouvi isso por parte do Celinho. Tá? Mas o principal da saída do PHS, o que aconteceu? Eu não apoio o deputado que cai de paraquedas em Santa Cruz. Não apoio deputados que caiam de paraquedas em Santa Cruz. Tanto que, se o Solidariedade, e isso já foi falado, quiser que eu apoie candidato do Solidariedade nas próximas eleições, ele vai ter que ajudar Santa Cruz. Só que esse compromisso já foi dado conosco, de deputados que estarão ajudando a gente. A gente está formando um grupo aqui e estarão ajudando a gente. Porque eu não apoio candidato que cai de paraquedas. E o PHS não tinha deputado. O PHS não tinha ninguém para... É lógico, eles queriam fazer, até acho interessante a ideia, o partido tem que apoiar, tentar fazer grupo e tal. Mas explicitamente eu tenho também que dar um apoio a quem ajudou Santa Cruz. Eu fiz pedido para determinado deputado, por exemplo, Pedro Tobias. É um deputado que eu aprecio muito, é um deputado que eu respeito demais. E eu fiz alguns pedidos ao Pedro Tobias e ele atendeu. Nada mais justo que eu também pedir voto para ele. Apoiá-lo numa campanha. Por quê? Porque ele fez por Santa Cruz. Ele ajudou a gente quando a gente
foi atrás dele na questão da municipalização das escolas. Sinharinha, Zilda, Leônidas, ele nos ajudou. Reforma do Leônidas, ele nos ajudou. Então eu tinha um compromisso moral com ele, porque eu fui atrás e ele correspondeu. Outros deputados não corresponderam. Vitor Sapienza. Vitor Sapienza nos ajudou bastante com algumas emendas. Também tinha compromisso com o Vitor Sapienza. Apoiei o Pedro Tobias. Mas algumas pessoas que não apoiavam o Pedro Tobias, eu falei assim, então apoiem o Vitor Sapienza. Outras pessoas, eu até falei do Ricardo Madalena. Não o apoiei. Mas pessoas falavam assim, não, eu não vou votar porque eu vou votar no Ricardo. Eu falei, ótimo, é candidato da cidade. Era uma possibilidade para Santa Cruz ter algo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu não apoiaria ninguém do PHS que está caindo de paraquedas. Outra coisa que aconteceu dentro do PHS. Chegaram para mim e falaram assim, Murilo, saia candidato a deputado. Porque às vezes você conseguir 100, 200, 300 votos para alguém do partido, você pode sair candidato e conseguir 1.000, 2.000. E eu falei, não, eu não vou fazer isso. Porque eu vou estar prejudicando a nossa cidade. Ainda mais com um candidato a deputado que era o Ricardo Madalena, que eu poderia ter tirado o voto dele. E eu falei, não, isso eu não vou fazer. E a partir daí, o PHS estadual nos deu uma, vamos falar assim, um ato de despedida. Eu não estou achando um termo, mas um ato de despedida. Porque falou assim, não, nós não daremos a legenda para vocês. Porque vocês não apoiaram a candidata. Eu falei assim, não tem problema, eu prefiro apoiar a minha cidade do que um partido que está pensando dessa forma agora. Porque eles, quando a gente procurou o PHS para ajudar a cidade, eles não ajudaram. Tanto que agora tem uma deputada, a Clélia Gomes. E eu posso voltar aqui e falar bem dela, porque eu pedi emenda para ela, até agora não veio. Mas pode vir, porque tem a deputada. E daí eu vou vir aqui e vou falar. Então, foi por essas que ocorreu tudo isso e a gente está formando um novo grupo. O Partido Solidariedade, chega em Santa Cruz já com 2 líderes, porque é natural, você e o Leandro são vereadores hoje da cidade. Tem algum outro nome já também que desponta como liderança no partido, Murilo, que não esteja na política, que de repente já foi político? E mais, vocês pretendem trazer mais algum vereador atual ao partido? Tem nomes, sim, fora da política. Algumas pessoas que como eu falei, a gente está pegando pessoas de diversos segmentos. Às vezes tem pessoa que trabalha em determinado segmento, faz um trabalho em determinado segmento, essa pessoa vai estar fazendo parte. Ela pode, uma pessoa dessa, eu não vou falar aqui nomes para não ser injusto com os outros, tá? Mas eu faço questão depois de estar citando nomes deles, até estar aqui mostrando, né, o trabalho dentro do Solidariedade que a gente vai fazer em determinado segmento. Eles podem não ser nomes expressivos não, citados muito na cidade, mas que naquele trabalho formiguinha aparecem bastante, né? Eles fazem um trabalho, tem. E nomes dentro da política, tem nomes que eu estou conversando sim, que tem nomes que eu faço questão que estejam conosco, mas temos dificuldades, alguns são muito difíceis, até alguns que eu não gostaria de citar o nome ainda, né, até para, vamos falar assim, não atrapalhar, né, mas que eu faço questão sim de ter comigo. Agora o nome que já vazou, o nome que já vazou é do Baiano. O Vanderlei eu faço questão. Nós estivemos juntos em 2 campanhas. Nós divergimos demais em várias coisas, mas a gente se respeita. Mas eu faço questão de ter o Baiano do lado por ser uma pessoa correta. Ele tem defeitos, comete erros, mas é honesto. É uma pessoa honesta. É uma pessoa que trabalha. E esse tipo de pessoa eu faço questão de ter do meu lado. E eu admiro o Baiano por causa disso. Nós estivemos juntos nas 2 últimas eleições.
E eu faço questão dessa outra também. E outros nomes, sim, que eu faço questão por serem pessoas honestas. Há algum tempo na política, que eu sei que fazem também por determinados grupos ou bairros. Mas quem vai decidir isso também é o que eu falei no começo, não é o Murilo, é o grupo Solidariedade. Não é o Murilo, não é o Leandro. Nós vamos decidir tudo isso. Qual é a intenção do Solidariedade para a eleição agora no final do ano? Eleição municipal. O grupo vai decidir. Hoje eu falo com clareza, até por causa da política nova, né? E o que eu tenho ouvido nas reuniões, nada está descartado, tá? De apoiar a candidatura A ou B, né? Mas tem possibilidade, isso nós não vamos cercear direito de nenhum, não é o Murilo candidato ou o Leandro candidato, nós não vamos cercear direito de ninguém. Se alguém queira lançar a candidatura numa majoritária, por exemplo, nós não vamos cercear o direito dessa pessoa, tá? E nada impede também que a gente, como a gente está criando e fortalecendo, fazer um grupo de vereadores para fazer candidatura à vereança e não apoiar e não coligar numa majoritária com ninguém, né? E sim, dentro de uma Câmara Municipal depois, a gente está apoiando o que é correto, que é o que a gente está querendo fazer. Então, às vezes, o grupo decide falar, não, a gente não concorda com aquele lá de candidato A e não concorda com o candidato B, porque a gente está pregando uma nova política. Então, a gente quer sair sem apoiar nenhum e queira depois, qualquer um que seja eleito, apoiar no que for bom. Ou então, como já foi falado na reunião também, nós vamos analisar as propostas. Qual tem a proposta melhor para Santa Cruz? A Solidariedade comunga com isso. Nós vamos estar apoiando essa proposta, né? E repito também, nada impede de Solidariedade estar lançando candidatura numa majoritária. E tem possibilidade sim, tá? Tem possibilidade grande disso acontecer. Não estou falando Murilo, não estou falando Leandro. Falando no Grupo Solidariedade, tem grande chance de acontecer isso. Tá certo. A gente mudar um pouquinho de assunto para não falar só do Solidariedade, o tempo já está indo aqui. Dois assuntos. Primeiro, a polêmica aí na Câmara de Vereadores em relação ao projeto aí da repasse de verbas para a Associação Esportiva Santa Cruzense. Muitas pessoas têm criticado a Câmara de Vereadores por ter votado um projeto que vocês sabem que é ilegal. É bom até tocar nesse assunto, Claudinho. Porque eu vejo algumas divergências com o projeto do radar, por exemplo, que era inconstitucional também, eu votei contrário. E nessas diferenças é que fez eu votar favorável. Eu apoio a esportiva incondicionalmente, mas eu, por exemplo, eu não posso fazer algo ilegal. Tanto que se esse projeto depois não for sancionado, ou for sancionado até pela Câmara, e depois ele não poder ser executado, eu vou tentar tá conversando com o prefeito Otacílio para ver o que pode ser feito, né? Porque falaram para mim que não, que eu não vejo dessa forma, não estou falando que eu estou certo, eu não vejo o teor do projeto inconstitucional. Eu não vejo, por contrário do que era o do radar. Ele tem o vício de iniciativa da apresentação do projeto. É uma inconstitucionalidade? É uma inconstitucionalidade pela apresentação. Só que é um vício que poderia ter sido sanado, se eu poderia ter observado isso. Se ele mostra de onde está tirando, de onde está colocando, porque a regra é que o vereador não pode apresentar projeto que tenha custos. Mas se ele demonstrar de onde, ele pode apresentar. Tem algumas coisinhas, ele pode, tá? Há exceção. Ele poderia ter sanado esse vício. Mas o principal é que o prefeito falou que não vetaria. Se o prefeito, como já aconteceu em outros projetos aí que os vereadores aprovaram e estão vigentes até hoje, se o prefeito não vai vetar e é algo bom, por que votar contra? O radar foi diferente. O teor era inconstitucional, provavelmente seria vetado,
Tá? E da maneira como estava errado. Tá? O que eu fiz na época? Eu falei que eu não votaria o projeto, mas eu estaria sim fazendo algo em desfavor do radar da maneira como estava. Tanto que eu fiz e ele foi retirado. Tá? Através daquele documento que eu impetrei no Ministério Público, foi instaurado o inquérito civil e está lá no fórum. 500 páginas, 3 volumes. Tá? Por causa daquilo lá. É lógico, depois o Psyu também entrou com alguma coisa, que eu não tive contato, que deve ter juntado nisso também. Não sei se foi juntado ou não. Tá? Mas está lá. Então a atitude que eu tomei foi diferente. Então tem essa diferença. Só que depois disso, passaram para mim, e até saiu no Jornal Debate, no final de semana, que se eu soubesse e tal, não é que eu não votaria, mas se realmente tem uma sindicância em aberto ainda por causa daquele caso da linguiça lá atrás, tá? Aí a coisa seria diferente na votação desse projeto. E eu não tinha essa informação, realmente não tinha essa informação. E eu não sei se é verdade, foi passado para mim, eu não vi o documento. Até se tiver alguém da administração aí ouvindo, e pode estar informando a gente. Tá? Pode estar informando a gente. Se tiver realmente uma sindicância naquele caso ainda em aberto de algum funcionário, informe pra gente. Porque eu sei que daí não vai ser sancionado. Aí não adiantou nada o projeto. Tá? Porque tá dentro da ação. Só que eu também tive o cuidado, por isso que eu falo, teve muita coisa assim que me tranquilizou para votar o projeto. Eu procurei conselheiros, advogada esportiva, tive acesso ao andamento do processo, está em recurso. Tá? E da forma como está, hoje a prefeitura ainda pode fazer repasse para a base. É bom a gente deixar bem claro que é para a base, tá? Não é para time profissional. E lógico, tem que ser fiscalizado para não ter nada de errado. Então isso me tranquilizou. Porque também, Murilo, você votou esportivo? Porque eu apoio a esportiva. Mas poderia ser para a saúde. Não, a verba vai ser da Secretaria do Esporte. Não está tirando da outra secretaria, é da Secretaria de Esportes mesmo. Só que também influencia em assistência social, em saúde, na própria educação. Por quê? A base vai estar tirando criança da rua. É um projeto social. É saúde, porque está praticando esporte. É educação, porque eu sei que só vai poder fazer parte da base, pelo que me informaram, quem estiver na escola. Então, é um programa social, esportivo, de saúde, educação. Tá? Não específico, mas é. Então, você tem que olhar, você tem que ter um bom senso também, porque às vezes as pessoas criticam, está passando dinheiro para a esportiva. Mas você tem que ver o contexto todo. O que isso vai levar? Tudo isso. Crianças que não vão estar na rua, pensando em besteira, na escola, praticando esportes. Isso é um contexto que deve ser levado em consideração. E eu levei em consideração. Então isso tudo me fez levar. É lógico, batalha judicial, pode haver alguma coisa aí. Mas eu não vou fazer discurso também aqui em cima, como sempre faço, da esportiva. Todo mundo sabe que eu assisto jogos da esportiva, não precisa ficar fazendo nada. Se não quiser votar, vai votar no Murilo, ou vai votar no Tacílio, no Mira, no Marcantor, enfim, vai votar pelo que ele faz, porque ele deixa de fazer dentro da política. Tá? É isso que devem ser vistos, não a pessoa ficar usando tal coisa como argumento para ganhar voto. Murilo, em 2014, no final de 2014, você apresentou um título de cidadão santacruzense para o Fernando Capeça. Naquela ocasião, já deu polêmica com o próprio presidente do PSDB, o Psyu, que eu tenho até uma frase do Psyu aqui que eu peguei no arquivo, que essa pergunta já estava preparada, já tinha preparado pela manhã, que as pessoas aqui acham que a gente conduz entrevista cancada assim, menos jeito. Não é. Aqui a gente questiona todo mundo da mesma maneira, graças a Deus. Então, a frase lá atrás, já do Psyu, em 2014. Estranhei a ideia do Murilo. Acho que ainda está muito cedo.
o deputado ainda fez muito pouco pela cidade para receber o título. Mas, em compensação, agora poderá ser mais cobrado, já que passou a ser um cidadão santacruzense. Disse o Psyu para mim isso no dia 2 de dezembro de 2014. Repito, já tinha procurado no arquivo hoje pela manhã essa pergunta. Aí eu ia questionar realmente isso. A gente sabe que o Capês ainda não veio receber esse título. Primeira pergunta, ele passou a fazer mais por Santa Cruz? E segunda, ele está envolvido numa polêmica aí agora. O que você pode falar sobre isso? Por isso que eu parabenizo o Grupo Santa Cruz, Grupo SN, Santa Cruz News, mais uma vez por isso, pela imparcialidade. Eu não tenho medo de responder nada. Tá? Da mesma forma como eu falei da outra vez, por Psyu, eu não acho que ele fez pouco por Santa Cruz. Tá? Ele ajudou bastante a Santa Casa com alguns quartos, com emenda. Né? Ele ajudou, de alguma forma, merecedor. Depois disso, concordo com o Psyu, falou, tem que ser mais cobrado. E estamos cobrando. Tem algumas coisas que nós estamos cobrando, tanto que saiu verba para o Frei Chico também, depois disso. Saiu ano passado agora. Então, já foi uma cobrança a mais. E vamos continuar cobrando. Sobre a outra pergunta, a polêmica do Fernando Capês. Eu não tenho, é o que eu falo, desculpem até o termo, eu não tenho rabo preso com ninguém. Apresentei o título sim, não me arrependo ainda de ter apresentado o título, tá? Porque o momento que eu apresentei o título era merecedor, eu não me arrependo, até então. E como eu falei, todos os partidos têm coisa errada. Se realmente for comprovado que o deputado Fernando Capês está envolvido nisso, Murilo, eu acho que ele tem que pagar por isso. Eu não vou defender ele. Por que eu vou defender ele? Se ele fez coisa errada, ele tem que pagar. Mas e agora? O que você vai falar? Eu vou falar nada. Se ele for condenado, realmente ele tem que pagar. Se ele for responsável, um dos responsáveis por aquilo. Eu não sei, hoje vão falar assim, você está mais pendente. Eu, pelo que eu conheci ele até então, não boto mão no fogo, mas eu falo assim, eu não acredito que ele tenha feito. Mas posso estar errado. E que ele pague por isso. Tá? O que pode acontecer? Se realmente ele for condenado, e até mesmo por isso é que nós seguramos a entrega do título que estava para ser marcado agora, porque se ele realmente for condenado, e aqui não é, o Murilo está pulando fora. Essa entrega está segurando por causa disso? Sim, por quê? Se realmente ele for condenado, nós vamos revogar esse decreto. Tá? Ele fez por Santa Cruz, mas eu acho merecedor até então de uma pessoa que não tenha envolvimento com atos criminosos. Eu não vou dar o título para uma pessoa criminosa. É aquele negócio de outro político que todo mundo fala, rouba, mas faz. Não, eu não penso desse jeito. A pessoa tem que fazer sem roubar. Tá? Então, é por esse motivo. Não me arrependo de ter apresentado o título a ele. Até então. E eu acho que eu não vou nem me arrepender. Porque eu fiz de consciência tranquila pelo que ele fez por Santa Cruz. A minha consciência está tranquila. Como é que eu saberia disso? Não tem como eu saber, eu não estou envolvido. Agora, se ele realmente está envolvido e for comprovado e condenado, aí nós vamos revogar esse decreto. Legal. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Claudinho, a oportunidade mais uma vez. E deixo aí à disposição da população mais uma vez o meu telefone. Para qualquer trabalho como vereador, estou à disposição. Às vezes a pessoa acha que a gente tem que fazer tudo, mas é difícil, depender muito da administração. Então eu deixo meu telefone não só para isso, mas para aqueles que também queiram conhecer, sem compromisso, que queiram conhecer o Solidariedade. Eu quero ouvir mais sobre Solidariedade, quero conhecer, quero fazer parte realmente de um grupo novo. Não, eu nunca tive oportunidade em outros partidos, eu quero ser um pré-candidato para tentar uma cadeira na Câmara, ou até mesmo Prefeitura. Enfim, liga para mim que a gente vai estar conversando. É 997989740. Ou então liga na Câmara lá, 33324128.
e pode falar para que o pessoal entre em contato comigo. Mas liga para mim, Facebook também pode estar entrando em contato, que eu estou aí à disposição para o que for. E peço, você mesmo que queira fazer algo diferente, não é ser contra a administração, não é ser a favor de tudo, o que é bom para a nossa cidade, você que queira pensar algo desse jeito, sem ofender, sem aquelas brigas que a gente... Tanto que na última sessão eu fiz uma, né, Claudinho, você estava lá presente, eu fiz uma repreensão, entre aspas, eu não estou achando um termo também, a um vereador, mas de uma forma tranquila, porque eu acho que a gente não tem que ficar ofendendo ninguém, não tem que ficar alterando voz com ninguém, né? Eu acho que tem que se respeitar. Você que queira isso, venha para estar fazendo parte desse grupo, para ser ouvido, né? Para ter voz, realmente. Não, a minha ideia, eu não quero estar lá dentro da Câmara, e até agora, né? Porque a gente ainda está nesse mandato, para Murilo, seria interessante você apresentar tal coisa, ou cobrar isso. Venha para Solidariedade, e a gente vai estar aí fazendo um grupo, se Deus quiser, forte, mas para estar aí ajudando Santa Cruz durante vários anos. 99798-9740. Boa tarde a todos, boa tarde, Claudinho. O André colocou aí o telefone na tela. Tá aí, ó, 99798-9740. Um abraço a todos, até amanhã com mais uma edição do nosso SCN Esportes Notícias. Leia o SCN Notícias. Jornalismo inovador e independente. Toda semana para você.